conversei com o Seiya sobre espiritualidade e ele percebeu que o sétimo sentido é na verdade uma paranormalidade e não uma mediunidade. Eu vou falar sobre a repetição de reencarnações que ocorrem no anime, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui neste planeta Terra e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares muito mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. A roda de Sansara é a repetição de encarnação após encarnação por permanecer nos mesmos erros. Via de regra, isso vai se repetindo no mundo no qual se vibra na mesma frequência que você. Mas, se o mundo progride e tu ainda permanece o mesmo, você é exilado e terá que ficar repetindo os mesmos erros em outro planeta. Em resumo, isso ocorre pela preguiça de não querer evoluir no amor e no conhecimento. E como que a Saori precisa ficar reencarnando de novo? Esse é um dos motivos. Nos Cavaleiros do Zodíaco, o espírito que fica reencarnando como a Athena, aparentemente, ela vibra numa frequência mais elevada. Ela é pacífica, ela não propaga a guerra e ela trata os cavaleiros sem o ego da superioridade acima deles. Então, a Saori pode ficar reencarnando como Athena por dois motivos. Primeiro, ou ela mesma se ofereceu para contribuir para o progresso daquela humanidade, até que todos aqueles grupos pelo qual vai se passando as temporadas vão se elevando moralmente e não precisam mais guerrear, como por exemplo o Ikki, que mudou de lado, passou para o lado do bem. Na saga das 12 casas, os Cavaleiros de Ouro mudaram a forma de enxergar as coisas e por aí vai. Segundo motivo é a Saori, ela fez tanta besteira em uma das encarnações passadas dela, que agora, para quitar esses débitos, após já ter adquirido bastante evolução moral, ela precisa ficar vindo de novo espiar esses karmas. Todos os cavaleiros que encarnaram para proteger a Athena, eles encarnam com esse propósito, e isso é mostrado no anime. E os que morreram ou tiveram destinos cruéis, com certeza estavam na programação deles, ter que passar por aquilo. Então não há necessidade de ficar com dó ou pena de certos personagens, porque a dó e a pena é a frequência, na verdade, do orgulho. E nós não somos melhores do que ninguém. E não existe equívoco na obra do Pai. Não existe equívoco na casa de Deus. Tudo é planejado certinho. Apenas nos resta ter a misericórdia quando há a empatia pelos desafios na vida dos outros. Mesmo que seja um desenho passando na TV. Porque aquilo também emite uma frequência e você acaba sintonizando com ela. No Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, é falado que o Cavaleiro de Pégasus existe justamente pela função de ser um guarda-costa da Athena. Por isso que o Seiya apanha tanto, é a missão dele. Antes de encarnar no corpo físico, ele já sabia que ia passar por tudo aquilo. Os grupos que se encontram pelas temporadas dos Cavaleiros do Zodíaco são grupos kármicos. Se eles não se resolvessem, eles têm que ficar reencarnando de novo, igualzinho a Athena, até que eles possam se melhorar. E existem os que andam juntos por afinidade. O primeiro exemplo disso é o Cassius. O Cassius, primeiramente, ele vibrava numa frequência baixa e depois mostrou que ele poderia lutar do lado dos que são da luz. Ou seja, nem que seja pelo menos uma única pessoa, se a espiritualidade conseguir ajudar no progresso, já é uma vitória. Por exemplo, na saga do Poseidon, a Saori e ele podem tanto terem débitos um com o outro em vida passada. O que pode ter acontecido? Pode ser que ela quem tenha acorrentado ele primeiro numa torre enchendo de água, quanto ela pode ter passado por tudo aquilo nas mãos dele para ajudar ele de alguma forma no progresso.
Porque eles estão sempre falando que aquela é a deusa Atena e ela não quer guerra entre aqueles grupos. Com isso, o Poseidon tem os cavaleiros dele, que acompanham ele, certo? E os que seguem ele podem tanto serem espíritos que têm que desencarnar nas mãos dos cavaleiros de bronze porque tem karmas para espiar, ou simplesmente escolheram estar ali por uma questão de afinidade energética, porque semelhante atrai semelhante. Eu não lembro agora de cabeça, mas acredito que um ou outro no decorrer do anime se juntou aos demais por conta de afinidade, por conta da própria escolha. O Shun, na verdade, ele é o Hades. Por que um cara amoroso e afável foi para o lado negro da força? Porque ele despertou e se lembrou das vidas passadas dele. Espiritualmente falando, quando ele se tocou que era, na verdade, o Hades, ele poderia ter continuado com a mesma frequência amorosa, mas por conta dos pensamentos de culpa, fez com que ele entrasse no monoideísmo, que é a repetição de uma única ideia numa frequência baixa. E a frequência dele fez com que ele perdesse a razão e acreditasse que ele ainda precisava ser aquela entidade da figura do Hades. Olha como que a frequência da culpa faz com uma pessoa. A frequência da culpa ela te arrasta para um lugar horrível, tanto conscientemente durante encarnado quanto desencarnado. A culpa te arrasta para um umbral na hora. E isso acontece com a mais amorosa das pessoas. O Shun é o maior exemplo disso. Claro que no anime tem o fator do Shun ter sido induzido, mas ele fez a escolha dele. O Herodes, lá da época de Jesus, ele está encarnado hoje na Terra. Ele é um senhor de idade. E ele sabe que ele é o Herodes, e parece que ele ainda continua do mesmo jeito. Ou seja, se lembrar quem é o seu espírito não é desculpa para você não querer mudar e evoluir. Por isso que eu começo os meus vídeos falando para a gente dar o nosso melhor e ir para um mundo mais evoluído na próxima vida, para parar de ficar reencarnando em um mundo mais atrasado. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e fiquem todos com Deus.